Oi, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de The Wilds. A série não promete nada, mas entrega tudo e apesar da péssima divulgação do Prime Video, tá voltando para a segunda temporada agora no dia 6 de maio. Então eu fiz um vídeo com um belo resuminho da primeira temporada pra gente lembrar tudo o que aconteceu até aqui. Eu também queria ter feito uma parte de teorias e coisas assim, mas eu tô sentindo que a série tá caminhando por um rumo meio clichê, sabe? Então eu achei melhor deixar essa parte de teorias quieta. Tudo começa com um grupo de garotas indo pra um retiro no Havaí, só que o avião delas cai. Simples assim, cai. E daí as meninas vão parar em uma ilha deserta e aí começa um rolê na vibe Lost. Elas precisam buscar sobreviver e coisas assim. Um pouco mais pra frente a gente vai ver que tudo isso é um experimento social liderado pela Gretchen, que quer provar que as mulheres têm uma tendência a construir sociedades mais civilizadas. E a história se passa em 3 tempos. O primeiro, que é antes do retiro, um pouco da história de cada uma das meninas. O segundo, que é o tempo delas juntas na ilha. E o terceiro é um tipo de interrogatório que a Gretchen faz com elas depois que elas saem da ilha. A Gretchen não, a equipe dela. E nesse momento elas ainda não sabem que aquilo lá foi um experimento. O primeiro episódio foca na história da Lia, que por sinal é bem paranoica. Ela tava namorando um cara de uns 30 anos e ela era menor de idade, então obviamente isso era um problema. Porém ela tava mentindo a idade. Só que alguém desconhecido manda a certidão de nascimento dela pra esse cara e daí ele não tem escolha além de terminar com ela. Depois que o relacionamento acaba, a Lia vai ficando cada vez mais depressiva até que ela sofre um acidente e os pais decidem mandar ela para esse retiro. E aqui tem um detalhe bem interessante, porque deu a entender que os pais dela sabiam o que ia acontecer com as meninas. Inclusive, o único momento em que a Gretchen aparece preocupada com o processo de alguma das famílias é no episódio da Marta. Também é nesse episódio que as meninas têm um acidente, caem na ilha e uma delas, a Janet, morre. No segundo episódio, a gente vai conhecer um pouco mais da Rachel, que é a irmã gêmea da Nora e é uma atleta de primeira linha. Só que ela enfrentou uns probleminhas, né? Como eu disse, ela era uma atleta de alta performance, só que a técnica dela meio que expulsou ela da equipe porque ela não estava conseguindo atingir a performance ideal, por assim dizer. Segunda técnica é porque ela se desenvolveu demais e ficou muito alta pro esporte dela, que era tipo salto olímpico, tá? E daí, o que acontece? Ela entrou em um rolê nada saudável de bulimia e de uma rotina muito pesada de exercícios. A gente viu que ela foi até internada e a gente não viu exatamente como que decidiram enviar ela pra ilha. E já que estamos falando da ilha, nesse episódio, as meninas estão em um rolê de sobrevivência mesmo. Como fazia pouco tempo desde o acidente, a esperança de um resgate ainda era muito grande. Mas eu achei muito interessante que aqui a gente pôde ver muito bem o psicológico da Rachel. Porque assim, logo quando ela chegou, ela criticava absolutamente tudo que não fosse esperar por um resgate. Ela não queria criar nenhuma raiz naquele lugar. Porém, ela e um grupo de meninas sobem até uma montanha com um espelho para tentar enviar um sinal. E no meio de uma briguinha, a própria Rachel quebra esse espelho, sem querer, mas é culpa dela ele ter quebrado. O terceiro episódio foca na Dot, que na verdade tem uma história bem triste. Basicamente, ela cuidava do pai que tinha uma doença terminal e para ajudar com as contas, com as coisas ali, né, ela faz um bico de traficante, por assim dizer. Porém, chega uma hora que o pai dela decide que ele quer morrer, em um rolê de eutanásia mesmo, sabe? E ele pede ajuda da Dot para isso. E foi ele que deu o retiro de Natal pra ela. Um negócio que eu acho muito interessante é que a Dot é viciada em programas de sobrevivência. Então, na ilha, ela toma meio que a liderança de incentivar a galera a construir um abrigo, de fazer inventário e coisas assim. Por sinal, esse rolê do abrigo veio pela necessidade mesmo, porque na ilha elas enfrentaram uma bela de uma tempestade. No quarto episódio, a gente tem a Toni, e a história dela é basicamente pra mostrar que às vezes ela perde o controle na agressividade. Os flashbacks dela mostram o relacionamento que ela tinha com uma menina e tava tudo dando certo, às mil maravilhas, até que na volta de encontro, um grupo de caras bêbados decidem mexer com elas, e depois que eles param, a Toni tem um ataque de raiva e vai pra cima de 3 pessoas. Não foi uma ideia muito inteligente, mas os caras não estavam muito afim de brigar, então teve ali um negocinho e eles foram embora. Só que no meio da briga, sem querer, a Toni acabou machucando muito a namorada dela. Muito foi um exagero, mas a menina ficou com um belo de um corte. E daí, por isso, as duas terminaram. Enquanto isso, na ilha, as meninas fazem uma competição. Elas acham um pacote de salgadinho, se dividem em 2 equipes e a equipe que fizer o melhor abrigo ganha o pacote de salgadinho. No quinto episódio, a gente vai conhecer um pouco mais da Fatin, que na ilha parece ser bem inútil, mas na verdade ela tem uma história até que bem interessante. Basicamente, ela vem de uma família que me pareceu bem controladora e ela é musicista. Então a mãe dela quer que ela entre na Juilliard a qualquer custo. Então a Fatin estuda muito, sai pouco, para ela poder chegar às 11 horas no sábado em casa foi um rolê.
Porém, o que acontece? O pai dela acaba traindo a mãe com muitas pessoas e muitas vezes, e a Fátima descobre e expõe tudo isso. Só que a mãe dela decide ficar com o pai e perdoar todas as traições. E daí eles veem a Fátima como uma ameaça à família, por assim dizer, e mandam ela pro retiro. Nesse EP, a Fátima acaba perdendo a imagem de inútil na ilha, porque ela leva as meninas para uma fonte de água doce. Depois que ela briga com a Lia, ela meio que sai do acampamento, vai procurar água doce e acha. E eu acho importante a gente falar de alguns rolês sociais da ilha, porque assim, como eu disse, a Lia é super paranoica, então ela briga com todo mundo, ela tá sempre desconfiada. Ela até brigou com a Fátima, mas depois elas meio que se acertaram. Eu também acho super importante a gente falar do relacionamento da Nora e da Rachel, que são gêmeas, mas que brigam muito. O sexto episódio vai, na verdade, aprofundar a história da Lia, porque ela é muito paranoica, então ela acaba ficando muito importante. Basicamente, um psiquiatra vai lá, depois que ela é resgatada, né, vai ficar fazendo várias perguntas pra ela, e depois ele diz pra equipe de cientistas da Gretchen que o mais importante é a Lia se sentir culpada, porque quanto mais culpada ela se sentir, menores as chances dela falar sobre o experimento. É no sétimo episódio que a gente vê que tudo aquilo é um experimento, porque a gente conhece a história da Janet, que é a menina que morreu, só que na verdade ela não era uma adolescente, ela era uma aliada. Ela fazia parte da equipe de cientistas. E a gente vê que a morte dela foi por causa de uns acidentes ali. Ela teve uma história bem pesada de assédio no ensino médio, e daí ela passa por um momento meio confuso de não querer mais fazer o experimento, porque ela diz que as meninas não pediram por aquilo. Então não era justo elas terem que passar pelo experimento. E daí ela acaba tendo uma pequena discussão, cai no mar, e mesmo depois de se machucar, ela meio que recobra a consciência e fala, não, eu vou pro experimento mesmo assim. Daí é isso que acontece por causa dessa queda, desse machucado, que ela morre. E eu acho importante citar que é nesse episódio que a Tony e a Shelby começam a ter um colinho. No oitavo episódio a gente vai conhecer a história da Shelby, que vem de uma família cristã super conservadora. Porém, a Shelby gosta muito de meninas, né? E daí ela acaba beijando a melhor amiga, só que os pais dela meio que percebem que aconteceu alguma coisa. Daí ela briga com essa amiga e coloca toda a culpa em cima dela. Só que daí essa amiga, que é a Rebecca, acaba se matando. A Shelby não faz o interrogatório porque ela se recusa a dizer qualquer coisa até ver a Lia. E daí quando elas se veem, ela entrega um papelzinho escondido dizendo você estava certa, pra mostrar que realmente tinha alguma coisa muito errada com o acidente. Na ilha foi um momento meio crítico, porque um avião viu as meninas e delas tinham certeza que iam ser resgatadas e comeram toda a comida que elas tinham. Só que a Gretchen deu um jeito de embaralhar as coordenadas desse avião, então o resgate nunca veio. Só pra comentar, a Gretchen realmente estava disposta a fazer qualquer coisa pelo experimento, tanto que a equipe dela desconfiou que ela tinha matado o piloto. O nono episódio foca na Marta, que é a mais pura fofura. Quando ela era criança, ela sofreu um acidente e precisou de anos de fisioterapia. Porém, o fisioterapeuta dela era um molestador. E daí, anos depois, quando ela já era grandinha, fizeram várias acusações contra ele e ela teve que depor num tribunal. Só que o que acontece? A Marta é a mais pura fofura, então ela não lembra de nada do que aconteceu com ele. A mente dela criou um tipo de barreira, então ela não lembra, mas ela sabe que ele é um monstro. Tem até uma cena que eu achei super triste dela chorando, assim, porque ela sabe que ele é um monstro, mas ela não consegue lembrar do que aconteceu com ela. Na ilha, as meninas tinham comido toda a comida, então elas estão em um momento de fome absurda. E a Marta, que é vegetariana, se vê obrigada a matar uma cabra para elas não morrerem de fome. A Tony e a Shelby também encontram umas lixias depois de uns rolinhos. O que eu achei mais interessante desse episódio é que a Marta não passou pelo interrogatório. A Gretchen e a equipe estavam completamente desesperados atrás de alguma coisa que fosse evitar um processo por parte da família da Marta. Porém, em nenhum momento a série deu a entender que a Marta morreu. Então, eu fiquei bem curiosa, cadê a Marta? No décimo episódio, a gente vai conhecer a Nora. Resumindo o rolê, o filho da Gretchen matou o namorado dela em um trote da faculdade. E daí a Nora conhece a Gretchen e ela se torna outra aliada. Então ela sabia de todo o rolê do acidente, ela se comunicava por câmeras com a equipe, ela tinha um celular que funcionava para o caso de uma emergência. Ela chegou no nível de prender a Lia em uma cova para ela não contar para as outras o que estava acontecendo, porque a Lia viu ela se comunicando com uma câmera no meio da noite. A Nora também não deu o interrogatório, mas parece que ela morreu. Basicamente a Rachel estava nadando no mar, né, lá boiando, e apareceu um tubarão e a Nora foi correndo salvar a irmã. A temporada termina com a Lia fugindo do quartinho onde ela estava presa e vendo as filmagens de um segundo experimento que estão fazendo agora com meninos. E um detalhe importante é que até agora nenhuma delas sabe que é um experimento. A Shelby e a Lia desconfiam que tem alguma coisa errada. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal.